dia, mulheres potentes. Vamos então para mais uma live de acolhimento emocional. Essa é a live de número 22, então já tem 21 sementes aí já plantadas de acolhimento emocional que ajudaram mulheres aí nesse Brasil afora, acolhendo, levando transformação. Raimunda, seja muito bem-vinda, trazendo a Bahia como presença. Sempre as baianas são as primeiras a chegar na live, eu acho incrível isso. O tema de hoje é sobre autocobrança, né? Então aqui nessas lives a gente faz essa proposta de trazer temas profundos, de feridas da alma que acompanham a gente há muito tempo, às vezes desde a infância, e a gente carrega essas dores para a vida adulta e não sabe muito bem o que fazer com elas. As lives de acolhimento têm esse papel aqui de dar esse espaço de escuta, de presença, de ajudar a regular as emoções. A Kátia chegou. Ai, gente, eu tava com saudade de vocês. Eu fico tanto tempo Tava um tempinho sem fazer as lives, né? É a primeira de 2025 que a gente faz, assim, de fato. Fiz 2 à noite, mas o nosso horário é de manhã, não tem jeito. E hoje a gente vai falar de autocobrança. O tema da live de hoje é quando a autocobrança te sabota. E aí, né, até onde vai a autocobrança saudável? Aprendendo a lidar com o medo de errar e o desejo de dar conta de tudo. Karina também chegando aí. Tá mudo pra você? Alguém mais tá tendo dificuldade de me ouvir? Porque pra mim aqui tá normal. Alguém me conta aí, me dá um retorno, se a imagem e o áudio tá bom. A autocobrança nem sempre é uma voz que grita. Ah, que ótimo, Karina, obrigada. Então, é alguma coisa aí no seu celular, dá uma olhada, Raimunda. A autocobrança, ela nem sempre é aquela voz que grita, sabe? Ai, você é incompetente, você não é boa o suficiente. Às vezes ela é uma voz muito sutil, é um pensamento silencioso. Às vezes é aquele primeiro pensamento que a gente tem pela manhã do tipo, você não dá conta, você não é boa o suficiente. Ela não tá me ouvindo, eu tenho que escrever aí pra ela. Testa seu celular. Porque ela vê que é o dela. Então, às vezes é aquela vozinha silenciosa que vai cobrar a gente do tipo, você precisa fazer mais, você não tá entregando o suficiente, você precisa ser uma pessoa melhor, você não pode errar. Então, é uma vozinha muito sutil, mas que ela drena o nosso estado emocional. Às vezes a gente já começa o dia se sentindo mal. Tem uma frase no livro da Brené Brown que ela fala que se a gente deixar, a gente começa o dia e finaliza o dia pensando nas escassez, no quanto que a gente falta. Começa o dia pensando, assim que acorda pensando, eu não tenho tempo suficiente para nada. Ou vai se deitar pensando, não fiz tudo que eu deveria ter feito hoje. Então, se a gente não se policiar, a gente levanta da cama se cobrando por não ter feito, por não ter tempo suficiente, e vai deitar se cobrando por achar que não fez o suficiente, que deixou coisas para fazer. E aí o problema desses pensamentos é que eles travam a gente fica travada. Se você tá com dificuldade de produzir algumas coisas na sua vida, seja em relação ao autocuidado, ao trabalho, aos estudos, você se sente travada em alguma área da sua vida, saiba que isso está relacionado com a autocobrança, porque ela esgota. Ela dá uma sensação de cansaço, você não fez nada. Você já tá ali se sentindo esgotada, se sentindo cansada. E aí, junto com isso, vem o medo de decepcionar. E se eu decepcionar as pessoas? E se eu não conseguir fazer a entrega do jeito que elas esperam? Então, se você sente essas coisas que eu acabei de compartilhar, saiba que essa live é pra você. Foi desenhada exclusivamente pra você. A gente tem uma tendência a olhar para nossa lista de tarefas e mesmo que a gente tenha feito 90% do que precisava ser entregue,
A gente vai olhar exatamente para os 10% que a gente não conseguiu fazer. E a gente precisa naturalizar que a gente tem que reconhecer o que a gente conseguiu fazer no dia e não só olhar para aquilo que a gente não fez. E aí, se a gente só fica olhando porque a gente deixou de fazer, a gente vai sentir preguiça. Porque você não tem nenhum tipo de reforçamento, de elogio para as coisas que você conseguiu fazer. Então, vai faltar motivação para continuar. Vai faltar empenho e persistência para continuar. O olhar só para o que está faltando mina a nossa resiliência, que é a capacidade de enfrentar os desafios. A gente acha que, o que está adiantando eu gastar tanta energia? E aí a vida vai começando a perder o significado e o sentido. E aí eu começo a achar que o problema é a vida. Tipo, a vida não é boa o suficiente, porque eu tô sempre cansada, sempre exausta, não tô dando conta das coisas. E aí a gente vai começando a perder o sentido pela vida, vai começando a ficar as coisas sem graça, vai parecendo que não faz sentido estar aqui. Então começa com um pensamento de autocobrança, de eu achando que não tô entregando o suficiente, que eu não tô sendo boa o suficiente, e aí eu já começo a entender que eu não sou boa e daí eu já vou pra existência. Tipo, existir não vale a pena, viver não vale a pena. E aí a gente vira escrava do medo, medo de errar, medo de decepcionar, medo de ser pequena, medo de não ser boa o suficiente. Eu trabalho com uma área da psicologia que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é uma área da psicologia que a gente entende que os pensamentos, eles vão influenciar em como você sente e na forma como você se comporta. Então, o que você pensa influencia no que você sente e influencia em como você se comporta. Se você tem muitos pensamentos autocríticos, de autocobrança, você vai se sentir mais ansiosa, porque isso vai despertar em você uma sensação de desamparo. Então, você precisa de uma emoção de proteção. A ansiedade é uma emoção de proteção. Eu preciso me proteger de alguma coisa que está me afligindo. E muitas vezes essa coisa está só no pensamento, mas a resposta emocional, ela vem. E aí eu vou ficar desmotivada, vou ter crises de choro, eu vou ter ali algumas reações emocionais por conta dessa autocobrança excessiva. E aí o pensamento de só focar no negativo, no que eu tô faltando, no que eu não tô entregando, a gente chama de crítica interna desadaptativa. Então, se você tá se sentindo solitária, achando que esse problema é só você que vive, não caia nessa ilusão. Por quê? Porque já existe até estudos científicos na área de terapia cognitivo-comportamental que nomeia esse tipo de pensamento, que é crítica interna desadaptativa. O que isso significa? Que um número significativo de pessoas tem essa autocobrança. E a nossa geração, que é essa geração que pega a internet, esse excesso de informações, esse excesso de demandas, tem mais ainda esse aumento da sensação de escassez, de nunca ser bom o bastante, de nunca entregar o bastante, tá? Então é uma coisa assim, um tanto cultural também. Então não é só você que sente isso, existem várias pessoas sentindo isso. Isso ajuda a gente a perceber que os problemas não acontecem só na nossa vida. Que às vezes a gente tem essa sensação que parece que é só comigo, parece que eu que não sou boa o suficiente, parece que só pra mim que não tá dando certo. A Vicky chegando, transformando a nossa live em live internacional, adoro a participação dela, tava com muita saudade, Vicky. Muito bom ter você aqui. E então, a crítica interna desadaptativa, ela é como se fosse uma lente distorcida. O que é isso, Manu? Ela vai aumentar o tamanho dos nossos erros e vai ignorar os nossos acertos. Se a gente pensa assim, a pessoa que desenvolve uma autocrítica interna desadaptativa, ou seja, exagerada, ela não foi uma pessoa que foi criticada de vez em quando. Quando ela cometia um erro ali, alguém ia lá e falava pra ela na infância, isso tá errado, e corrigia o comportamento dela. Ela ouviu muitas vezes críticas. Muitas vezes no sistema familiar ou no sistema educacional em que ela foi criada, os erros dela eram sempre apontados, eram sempre revelados, estava sempre ali na pauta, na mesa. Mas as qualidades e forças delas, habilidades, não eram muito valorizadas. E ela desenvolve esse crítico interno mais elevado, assim. Então, ele vai sempre trazer o foco pro erro. Ele vai estar o tempo inteiro olhando pro erro e dificuldade dela.
E ele é um pensamento automático, então você não escolhe se autocobrar. Ele é fruto da sua história de vida, então você não consegue escolher, tipo, hoje eu não vou me autocobrar. É automático, às vezes você já acorda e já vem aquele pensamento do tipo, você não tá entregando o suficiente, você não tem tempo suficiente para a quantidade de coisas que você tem para fazer hoje. A gente vai ter esse crítico interno, né? E assim, ele é um pensamento automático, mas ele tem uma raiz, né? Eu gosto muito das terapias de usar o exemplo de uma árvore como exemplo para a demanda psíquica, né? Então vamos pensar assim, o pensamento automático é como se ele fosse o topo da árvore, aqui os galhos, as frutas, né? Os galhos, as folhas, os frutos, aqui é os pensamentos automáticos e sentimentos. Aqui a gente tem o caule da árvore, que é mais resistente. E aqui a gente tem a raiz. Esse pensamento de autocobrança e de autocrítica excessivo, ele tem uma raiz. E a raiz a gente só descobre ela em processo de terapia, porque exige um processo de autoconhecimento profundo. Mas nas leituras de livro, clube do livro, grupos de autodesenvolvimento, a gente já consegue trabalhar o que está aqui no topo, os pensamentos, as emoções, consegue dar uma olhada nesses sintomas, vamos assim dizer, e dar uma olhada no caule também. Mas a raiz é no processo terapêutico. A autocobrança, ela é uma armadura. Então você precisa entender assim. Vamos pensar nessa criança que foi muito cobrada e muito criticada. Tayane, seja bem-vinda. A gente é muito cobrada e muito criticada ali na infância. Vamos pensar assim. E aí, se eu sei que, sei lá, quando eu derrubo isso aqui no chão, da outra vez que eu derrubei, foi um vendaval, uma brigaiada danada, todo mundo chamou minha atenção, fui criticada. Da próxima vez que eu vou pegar isso aqui, eu já vou pegar com um nível de atenção maior. Tipo, eu não posso derrubar, porque se eu derrubar, as pessoas vão me criticar. As pessoas não vão achar que eu não sou boa o suficiente. E aí eu começo a pensar, né? Então a autocobrança, ela é uma armadura que eu desenvolvo, porque se eu me criticar primeiro, se eu me cobrar primeiro, eu vou reduzir a chance de errar. E aí eu não vou receber a crítica do outro. Então eu não vou receber a crítica que eu recebia dos meus pais. Agora, na vida adulta, quando eu tento não errar de forma alguma, eu evito uma possível crítica do meu parceiro romântico, eu evito uma possível crítica, talvez, de alguns amigos, eu evito uma possível crítica do meu chefe. Então, a autocobrança, ela vira uma armadura, uma forma de eu me proteger de uma crítica que pode vir de uma outra pessoa. Então, a gente desenvolve isso por medo não só de desagradar, mas por medo de perder o amor e a aceitação que a gente tem das pessoas. Em algum momento da nossa vida, quem tem uma infância muito impactante, assim, que tem alguns traumas ali associados, vai ter esse medo de não ser amado. Porque o desamparo faz parte dessa experiência dos traumas. A gente já cresce com essa consciência de eu não sou amado, eu não sou bom o suficiente. E o erro que a gente comete é achar que isso fica lá na infância. E não, isso vem para a fase adulta, isso acompanha a gente e vai impactar na forma como a gente se posiciona nas relações, no trabalho. E aí a gente entende, o nosso cérebro ele passa a entender que o único jeito de ser amada é acertando sempre, é não cometendo nenhum tipo de erro. E a gente entra nesse loop de ter que acertar sempre. E aí eu quero compartilhar um estudo de caso com vocês, para vocês entenderem como é que funciona o negócio. A gente vai pensar agora na Clara. A Clara foi uma moça que eu acompanhei, nome fictício, óbvio. E ela era a filha exemplar, né? Perdeu o pai cedo, então só tinha a figura da mãe. E essa mãe fica doente ao longo da adolescência dela. E ela é a filha responsável, que cuida da mãe doente, e ao mesmo tempo se dedica nas provas, tira boas notas, é sempre elogiada pela força que ela tem, né? Nossa, os vizinhos, as pessoas em volta elogiam, nossa, como ela é uma garota forte, né? Como ela é uma jovem exemplar, além de cuidar da mãe, dos serviços da casa, ela ainda estuda, tira ótimas notas. E por fora, ela parecia firme mesmo, uma jovem muito forte. Mas por dentro, ela sentiu uma culpa enorme. Ela fala, assim, que por anos a culpa escravizava ela.
Ela ia dormir se sentindo culpada até por dormir, porque ela achava que ela não tinha o direito de dormir, ela tinha que entregar, ela tinha que fazer as coisas acontecerem, ela tinha que ser boa o suficiente, né? Então tinha que ser aquela coisa. Só que aí um dia, ela estava lavando a louça, uma atividade simples ali, lavando a louça, e ela teve uma crise de choro. Uma crise de choro, assim, que para ela naquele momento parecia inexplicável. Ela não entendia porque ela teve aquela crise de choro. E ela soltou tudo, começou a chorar. E junto com essa crise de choro, ela teve ali, né, uma crise de ansiedade. Às vezes a crise de ansiedade vai vir com falta de ar, aperto no peito, aquela angústia, aquele vazio. E às vezes ela vem com uma crise de choro, um choro inexplicável, um choro que a gente fala assim, não sei por que eu tô chorando tanto. Ou às vezes a pessoa até fala, eu não tenho o hábito de chorar, eu não sou de chorar. Por que eu tô chorando tanto desse jeito? Muita coisa guardada, muita coisa armazenada. E quando a gente chora, a gente libera hormônios que ajudam a lidar tanto com a dor física quanto com a dor emocional. E já existem estudos científicos que dizem que a dor emocional ela tem o mesmo impacto no nosso cérebro como uma dor física. E é por isso que a gente chora com dor emocional diante de alguns acontecimentos da nossa vida. E o pensamento que Clara fala, que vem muito na mente dela nesses momentos da crise de ansiedade, era: eu só queria não precisar ser forte o tempo todo. Eu só queria poder ser fraca. Eu só queria ter um colo. Eu só queria poder ser frágil em um momento. E todos nós, como seres humanos, vamos ter necessidade em algum momento de colo, de acolhimento. É por isso que essas lives elas surgiram. Porque a gente tem necessidade de colo, de uma palavra amiga, de um lugar para ser vulnerável e falar assim: eu preciso de ajuda, sabe? Eu não dou conta sozinha. Eu preciso de acolhimento. É aquela coisa da vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa forte, eu tenho ótimos resultados, eu entrego, mas eu também tenho necessidades de acolhimento, eu tenho necessidades de alguém para me ouvir. Então a gente vai ter essa necessidade. E aí, como que foi o processo terapêutico dela? O processo dela foi muito um processo de aprender a ter autocuidado. As pessoas que se cobram demais, que têm medo de errar e querem dar conta de tudo, elas têm muita dificuldade com o autocuidado. Elas não conseguem se ver como prioridade. Parece que todas as demandas, todas as coisas e todas as pessoas são mais importantes do que elas. Então, elas acabam tendo muita dificuldade com o autocuidado. Então, o processo terapêutico da Clara foi aprender a ter autocuidado e sem cobrança. Entender que ela tinha o direito de descansar e que ela podia descansar. Que ela pode ter um momento de leveza, que ela pode relaxar. Então, foi muito esse processo. E também, ela aprendeu como as práticas de autocompaixão, que é do autoacolhimento, como o exercício de respiração, ele ajuda a gente a regular a ansiedade, porque a ansiedade, ela leva o nosso pensamento para o passado ou para o futuro, mas o corpo está sempre no presente. Então, o exercício de respiração, ele ajuda você a vir para o presente, a estar aqui. É por isso que todas as minhas pacientes e agora no grupo, né, de leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, a gente tem feito meditações todos os encontros para ajudar a regular a ansiedade. Então, ela sabe que hoje ela pode respirar, ela pode se acolher, ela pode pedir ajuda. Então, quando as coisas estão muito difíceis, ela pode pedir ajuda de alguém. E ela entendeu que ela não precisa ser perfeita para ser amada, que quem realmente amar ela de verdade vai amar a luz e a sombra dela, as qualidades e os defeitos, as habilidades e as dificuldades. Quem ama a gente vai amar a gente na nossa integridade. E imagina que porcaria ser amado só por aquilo que a gente entrega de bom. E aí, nos nossos dias de fragilidade, a gente tem que fingir que não tá mal, tem que fingir que não tá sendo impactado por aquilo, porque a outra pessoa não é capaz de suportar o nosso dia mal. E é assim, é a receita perfeita para se perder a autenticidade. Aí você vira uma farsa, né? Você deixa de ser você. É que nem a Vicky fala aqui. Algumas vezes a vulnerabilidade está mais aguçada, em outras vezes menos, mas ela existe. E essa é uma reflexão, Vicky, de uma pessoa que já tem um repertório de autoconhecimento. Porque só tem muita coisa guardada a ponto de qualquer abraço fazer a pessoa transbordar.
quem não teve um espaço de qualidade de escuta, de expressão de sentimentos, então fica com tudo aquilo acumulado. E aí vai ter as crises emocionais. Aí por isso que tem gente que vai chorar no trabalho, e aí fala, Manu, não deveria ter chorado ali. Vai chorar num ambiente social, que na frente de pessoas que nem são íntimas dela, que nem tem o direito, né? Não tem nem o direito, nem conquistou o direito de saber sobre a vida dela, ela tá ali transbordando naquele ambiente. E aí ela percebe o quanto que ela tá carregada de coisas, né? Então, uma estratégia muito simples que vocês podem fazer de autoacolhimento, que eu sempre indico nos treinos de autocompaixão, que é o hábito, por exemplo, da gente colocar a mão no coração. Existem os toques calmantes, né? As áreas que a gente sabe que são mais calmantes são o toque no coração, uma mão ou duas mãos, a mão no ventre também, observando a nossa respiração. Esses toques, eles são muito calmantes e acolhedores. E aí eu quero que você faça isso comigo aqui agora. Você vai colocar a mão no peito e só observar a sua respiração. Fecha os olhos e observa a sua respiração. E você vai dizer para si mesma: eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho agora, com os recursos que eu tenho nesse momento. E aí você respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e pensa: eu sou capaz, eu já dei contas de outros desafios até aqui, eu mereço ser feliz, eu mereço ser amada. Quando a gente diz essas coisas acolhedoras, a gente vai se acalmando. Você não precisa se provar o tempo todo. Essas falas consigo mesmo acolhedora aliviam demais. Você merece descanso. Olha que autorização interna incrível. Respirar fundo, fazendo um toque calmante e dizer: eu mereço descanso. Mesmo quando eu tenho coisas para fazer. Produtividade não é estar ocupado o tempo inteiro, é eu ter momentos entre produção e descanso, em recuperação de energia. A gente não é uma máquina, somos pessoas, certo? E aí você volta agora para esse momento presente. Como foi para vocês que fizeram a prática fazer? Me conta aí. E sim, esses momentos acontecem do nada, tipo o caso da Clara, que nem eu contei pra vocês. Foi lavando a louça, veio essa crise emocional intensa, que ela não sabia o que fazer com isso, né? E sim, e aí quando vem, a gente tem que fazer só o acolhimento. É respirar, é se acolher, é dizer palavras fortalecedoras. Eu tava conversando com uma paciente ontem, no atendimento da noite, e ela falou assim: Manu, eu não posso dizer que eu nunca tive vontade de chorar no trabalho. Eu tive. Mas a questão é que eu vou lá no banheiro, vou no meu cantinho, choro, respiro, depois eu volto. E isso é regulação emocional. Às vezes a gente pensa que regulação emocional é um autocontrole em que eu não vou sentir absolutamente nada. Mas não, é você perceber o que você tá sentindo, saber nomear o que você sentiu e ter uma prática para regular essa emoção. E a gente percebe a evolução terapêutica quando a gente consegue fazer isso. Aí você fala: caraca, exatamente é uma das características que faz os meus pacientes irem do semanal para o quinzenal. É quando eles já conseguem regular as próprias emoções. Eles já conseguem perceber: senti isso, fiz aquilo, aliviou a emoção, consegui enfrentar o problema. Aí ele já tá conseguindo ser seu próprio terapeuta, não precisa tanto da Manu. E sim, as frases acolhedoras, né, de autocompaixão, elas são essenciais. Elas são... A gente chama de mantras de autocompaixão. Eu tô com um projeto aí pra junho, ou é julho, se eu não me engano, mas não vai ser agora em maio, muito focado nesse tema da autocompaixão. Me aguardem, vai ser bem legal. Aí tem uma outra coisa também, falando ainda de pensamento autocompassivo, né, esse pensamento mais acolhedor. Como eu disse, na terapia cognitiva, a gente fala que existe o pensamento automático, que é esse que a gente não escolhe, que ele vai passar pela nossa mente como as ondas do mar, como as nuvens no céu, ele só passa, e a gente tem que deixar ele passar.
não tem que acreditar nele como verdade. Mas a gente tem um poder que é o pensamento alternativo. Isso a gente tem o poder de fazer. Então, tô no pensamento ali, caraca, não vou dar conta do dia de hoje, tenho muita coisa para fazer. Pensamento automático. Aí vem o pensamento autocompassivo, que é um pensamento alternativo. Em vez de eu ficar pensando, preciso dar conta de tudo, eu posso escolher o que eu vou fazer hoje, o que é emergencial, o que é essencial. E aí eu vou olhar para isso, entende? Então, em vez de pensar, eu preciso fazer tudo, eu vou focar no que é essencial. Uma prática que me ajuda muito é ter uma agenda, onde eu anoto nela o que eu preciso fazer para o dia seguinte. Se eu for seguir todas as atividades, eu tenho, sei lá, 587. Eu foco nas 10 principais do dia. E é elas que eu vou fazer. E às vezes eu não vou fazer as 10, eu vou fazer 8, eu vou fazer 5. Porque talvez uma delas levou mais tempo do que eu esperava. Mas elas vão ser feitas. E aí eu vou distribuindo ao longo dos dias. E eu sigo assim. O pensamento, se eu errar, vão me julgar. Eu posso colocar o pensamento alternativo. Errar faz parte do meu processo de aprendizagem. Em vez de ficar me cobrando porque eu errei, vamos gastar energia pensando o que eu aprendo com esse erro para mim não repetir mais ele? E a gente vai cometer errões e grandes cagadas, aquelas coisas que a gente fala, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. A gente vai fazer isso. E aí uma pergunta chave, tá? Para todo mundo que você quer ser mais acolhedora com si mesmo é: se fosse minha melhor amiga vivendo isso, o que eu diria para ela? Sempre faça esse movimento. Se fosse uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho um carinho especial, essa pessoa me ajudou bastante ao longo da minha vida. Se essa pessoa estivesse passando por esse desafio, eu falaria as coisas para ela que eu estou dizendo para mim mesma? Essa técnica que é essencial para ser mais autocompassiva. E às vezes a gente pensa assim, né? Alguns bloqueios que as pessoas têm. Ai, para mim ser autocompassiva, eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos. Porque o que me faz alcançar, o que me faz realizar é esse crítico interno, é essa cobrança, é esse negócio de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir, e aí eu vou lá e consigo realizar. E você vai realizar. Mas quando você chegar lá, você não vai conseguir desfrutar as suas conquistas. Hoje o que a gente mais tem é gente com sucesso profissional, com sucesso pessoal, com algumas coisas muito boas acontecendo na vida delas, mas que elas não conseguem valorizar o que tem, ou desfrutar o que tem conquistado, porque estão emocionalmente exaustas. Então você não precisa abandonar seus sonhos. A autocompaixão não é autopiedade, não é ficar com dozinha de si mesmo. A autocompaixão é maturidade emocional. É você entender que ficar se cobrando e se criticando o tempo todo não vai aumentar a sua criatividade, não vai aumentar a sua coragem, não vai aumentar seus medos, suas ansiedades, sua sensação de desamparo, a sua carência. Então, a autocompaixão é maturidade emocional, eu preciso que você tenha essa consciência. Ela é uma força restauradora. Então, para fechar, eu quero que você comece a semana internalizando essas frases. Você não é preguiçosa. Você não é fraca. Você só está cansada de tentar ser perfeita. Quando você desenvolver a coragem de ser imperfeita, como diz a Brené Brown, isso fica mais leve. Existe outro caminho, além desse que você está percorrendo, com mais verdade, com mais leveza e com mais compaixão. Eu estou do lado de cá, praticando mais compaixão do que pensamento autocrítico, e eu digo que funciona. Então essa live foi muito potente. Quem estiver vendo gravada depois, deixa um comentário de como foi a experiência da live para você. E na próxima terça-feira, às 10h10, a gente tem outra live de acolhimento ao vivo aqui no Instagram e as gravações disponíveis lá no YouTube, tá bom? E aí, eu aguardo vocês na próxima. Muito obrigada pela presença aqui. Nós somos um canal forte e poderoso de cura emocional. Eu decidi voltar com as lives com tudo, porque eu tenho recebido muitos directs de que os conteúdos têm ajudado as pessoas a se manterem vivas. Né? Muito direct do tipo, Manu, eu estava pensando muito em suicídio, em desistir da minha vida. E depois que você começou a fazer esses conteúdos mais focados em traumas e cura emocional,
eu tenho encontrado força, né? Principalmente nos stories e tudo mais. Então, se você tem algumas angústias aí te acompanhando, acompanhe os stories, que eles costumam ser bem acolhedores, as lives e todos os conteúdos, tá bom? Beijos e até semana que vem com mais uma live de acolhimento emocional. Raimunda, pela primeira vez, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer ter você aqui e aprender através da sua vida. Beijo!